Era setembro de 1983, um grupo de estudantes começava a se planejar para sair da 7 de setembro com destino ao Palácio Rio Negro, antiga sede do governo do Amazonas. O governador da época era Gilberto Mestrinho e Manuel Ribeiro era o vice-governador. Quem estava lá como uma das organizadoras, principal organizadora dessa estrutura, era essa senhora aqui, ó. Seja bem-vinda, Arminda Mourão, doutora Arminda, porque pedagoga, agora doutora, vou ler aqui para não errar, pela PUC de São Paulo, doutora em História, Política, Sociedade, pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e professora da Universidade Federal do Amazonas. É um prazer lhe receber. Eu era presidente da Associação dos Servidores da Universidade, na época do Amazonas, que agora é a Universidade Federal do Amazonas, né? E eu era da Comissão Nacional Local Procrute. Nós estávamos, naquele momento, organizando a Central de Trabalhadores. E eu era a representante do Amazonas na Central Única de Trabalhadores, na Procrute. E nesse dia de setembro, vocês se reuniram ali porque vocês tinham uma ideia na cabeça, que era lutar contra o aumento da passagem de ônibus e a conquista da meia passagem. Era uma luta que é uma luta histórica, Manaus agora a questão sanada, mas isso lá atrás deu o que falar, né? A senhora era considerada pela ditadura subversiva, então, de tanta contatos que tinha e de movimentos que participava. Era isso que eles chamavam naquele momento? Com certeza. Inclusive, eu tenho um colega meu que está fazendo um estudo sobre o movimento no estado do Amazonas. Ele é historiador e ele teve acesso aos arquivos da ditadura. E ele diz que na década de 80 e até meados da década de 90, só dava Arminda, né? Só dava Arminda. Seus nomes estavam, seu nome estava nas investigações? Estava lá. Porque esse movimento, os estudantes brigavam pela meia passagem. Inclusive, porque eu sou amazonense, mas eu morei um tempo em Porto Alegre. Quando eu volto para Manaus, né, estou na Faculdade de Educação, ainda não tinha me situado, teve um movimento pela meia passagem na Praça São Sebastião, que deu tiro, os alunos se esconderam na igreja, os policiais entraram na igreja São Sebastião, deram tiro, né? Inclusive, naquele momento, quem intermediou foi o saudoso senador, né? O Fábio Lucena? Fábio Lucena, né? Que tinha senador. um discurso, né? Fábio Lucena foi que intermediou com o governador sobre a questão dos alunos, que tiveram alunos presos. Então, o movimento nessa década era muito intenso. Primeiro que havia aumento da passagem de ônibus seguidamente, né? Então, o protesto era contra o aumento da passagem de ônibus, que era considerado abusivo pela população, e pela meia passagem, né? Isso ficou conhecido como uma Batalha da Matriz. Aí eu estava pesquisando sua vida, um pouco sobre a sua história na militância, e tem lá a senhora como linha de frente de todo esse movimento. Mas começou uma revolta. Vocês tinham planejado sair da 7 de setembro até o Palácio do Governo, ali na mesma avenida, mas começou um quebra-quebra desenfreado. E a senhora pedia para que não... Primeiro empurravam a gente, né? E a gente, como liderança, dizia, por favor, não vamos quebrar nada, nosso movimento é pacífico. E cada vez que nós falávamos, a revolta era maior. Inclusive, tinha os vendedores de laranja, o povo comprou laranja, chupou laranja, e nós que estávamos lá à frente, porque estávamos tentando segurar,
né? Levar uma laranjada, né? E aí chegou o carro, a polícia militar cercando e chegou o carro de bombeiros. Eu vou só fazer uma pausa nessa sua fala, porque a senhora diz numa entrevista lá atrás que nesse momento que tacavam laranja nas suas costas lá e dos seus companheiros, alguém dizia assim, que a senhora pedia calma, que não precisava aquilo, cala a boca, pelega, era isso que diziam? Exatamente, porque eles queriam que quem era da direção entrasse na onda do quebra-quebra, né? E eu dizia, não é por aí. Isso desestabilizava o movimento, né? Completamente, né? E aí chega o carro de bombeiros, né? E pega aquela mangueira e joga em cima da gente. E eu estava de costa tentando conversar, né, com as pessoas. Eu só não me quebrei toda porque o João Pedro Gonçalves, né? Hoje diretor do INCRA. João Pedro estava bem atrás, ele me segurou, porque senão eu teria caído de cara no asfalto, teria me quebrado toda, né? Fiquei toda molhada. Isso com o jato de água dos bombeiros. Jato de água. O jato de água dos bombeiros derruba qualquer um, ainda mais eu que era dessa grossurinha, né? E foi João Pedro que me segurou, né? E de repente aquele quebra-quebra danado, né? E aí a polícia chegando, prendendo gente, batendo, e aí ficou sem direção, e aí eu corro, né, para uma daquelas lojas. Quando eu vou entrar, fecham a loja. Eu não sou alta, mas eu sou mais alta que muita gente. Da média local. Né? Da média local. E aí eu ainda tentei me baixar, né? E aí o soldado disse, é você. E eu me fazendo de lesa, né? Ele disse, é você mesmo. Aí eu desci, e aí ele quis me pegar, eu digo, devagar, que o santo é de barro. Quando eu disse isso, ele pegou a baioneta, ele não enfiou, ele conteve, né? Mas rasgou a minha camisa e me deu um arranhão, né? Nessa região da costela esquerda, aqui assim, na costela. Né? Devagar, que o santo é de barro e o vaso é de porcelana. É muito abuso, né? Eu imagino a senhora falando isso na frente de toda aquela revolta ao lado e a senhora tendo a sacada para tirar uma onda ainda com a cara do militar. E aí me levaram para o Camburão, né? E eu tentando conversar com o guardinha, era guarda da polícia militar, e ele disse, cala a boca, cala a boca. E quando chegamos no Camburão, chegou um pessoal que começou a balançar o camburão para derrubar. O motorista da polícia já tinha vazado, porque se o povo pegasse o motorista da polícia, eu não sei não, ele já tinha vazado. Aí o guardinha me deixa lá, né, e sai correndo, porque o povo estava enfurecido. E aí eu ainda consegui abrir, porque ele tinha aberto o cadeado. Consegui abrir, o povo que estava preso sai, né? E a senhora ainda não estava completamente dentro do camburão? Não, estava me colocando no camburão. Quando começam a forçar o carro, e eles viram o carro, né? O final disso é que eles conseguem virar o carro. Conseguem virar o carro, né? E nisso chega mais polícia, né? Aí o Dori Carvalho, o poeta, também estava no ato. Eu fiquei meia atordoada, né? Pô, eu chamei o ato, vou sair correndo, aí o Dori pegou na minha mão e disse, corre, porque senão vão bater em ti e vai ser presa. E nós corremos. Nós fomos parar de correr lá perto do Ideal. Foi quando nós resolvemos olhar para trás. Não tinha ninguém mais correndo atrás da gente. Foi uma baita carreira, hein? Uma baita carreira. E nesse momento que a senhora corre para lá, no sentido subindo o Eduardo Ribeiro,
conseguiram dispersar o movimento ou foi em sentido à Câmara Não. dos Vereadores, à Prefeitura? O que resultou dessa Não população? conseguiram dispersar. João Pedro ficou lá e conseguiu reunir o pessoal, passaram. Mas aonde as pessoas iam, a polícia estava atrás e a polícia estava batendo. Era ordem do governador. A senhora acredita, a senhora deu uma entrevista dizendo que acreditava que dentro daquele movimento existiam pessoas que estariam supostamente infiltradas ali? Eu tenho certeza. É. Posteriormente, eu estava ali na... que teriam sido elas que começaram, na verdade, a provocar a destruição. Exatamente. Eu estava ali numa padaria que tinha, não sei nem se ainda tem, ali na Aparecida. E nós estávamos tomando café, comendo pãozinho, que iríamos reunir. E aí, quando eu olho, eu tenho uma boa... Eu não guardo nomes, mas fisionomia eu guardo. E vi uma das pessoas que estava lá incitando o quebra-quebra, eu vi e estava uniformizado. Não vou dizer qual era a corporação que pertencia. Aí eu fui para cima, eu disse, tu estavas no movimento. Tu estavas no movimento e tu começaste o quebra-quebra. Aí ele quis sair, o pessoal que ia para a reunião fechou, segurou, né? Aí eu digo, tu estavas, eu não quero, tu não vai apanhar, não vai nada. Eu só quero tira, ainda não tinha celular, né? A gente andava com uma maquinazinha fuleira, né? Horrorosa. Aí eu digo, uma máquina de fazer foto? Sim. Né? Aí tira a fotografia. E aí passa o filme para cá. Né? Tira a fotografia dele. Aí, pessoal, né? E eu digo, nós vamos divulgar a tua foto, tu estavas lá, mas nós não vamos te bater, não. Gente, nós não vamos fazer nada com ele, porque nós não vamos ter os mesmos métodos truculentos que estão por aí. Estariam se igualando, né? Estaríamos, e nós precisamos mostrar para a população que nós queremos salários justos, nós queremos que o preço da passagem não aumente do jeito que está passando, que está aumentando. Nós queremos, inclusive, a meia passagem estudantil. Nós queremos um cálculo de quantos empresários gastam com salário, com manutenção, né? Nós queremos aumento da frota de ônibus. E esse movimento, inclusive, ele gerou frutos, porque posteriormente, e aí eu já estava, não estava mais em sindicato, mas eu já era pró-reitora na gestão do professor Nelson Frages, na UFAM, e nós conseguimos aumento das linhas, porque o pessoal da Cidade Nova tinha que pegar 2 ônibus. Nós conseguimos uma integração, né? Na gestão do professor Marcos Barros, já tinham conseguido integração. E na gestão do professor Nelson Frages, onde eu era pró-reitora, nós conseguimos que o ônibus entrasse até lá. Isso, até lá, hoje a gente chama no Campus Norte. Norte, né? Eu sempre confundo, Norte, Sul, mas no Campus Norte. Mas vem cá, a senhora está conversando com uma pessoa que nasceu na década de 90, então assim, a gente estuda a história, mas tem detalhes dessa história que precisam ser evidenciadas por quem a viveu. Era recorrente mesmo o fato do aumento da passagem? Era tipo de um mês para o outro um novo aumento? E sem nenhuma explicação. O aumento da passagem era abusivo, né? E tal como hoje a população não podia. Agora eu acho interessante, a gente consegue ganhos,
Porque o ganho da meia passagem não é do prefeito. Tem uma luta muito forte por trás. Mas desde a década de 80. Tá? Então a gente precisa resgatar essa história para a população saber que tiveram pessoas envolvidas nessa questão da meia passagem. Teve gente que apanhou para isso, né? Inclusive, ontem nós tivemos uma perda muito grande de uma liderança, à época estudantil, foi presidente da UESA e foi presidente da UBS, que é a União Brasileira Secundarista, né? Dos estudantes secundaristas, que conseguiram, por exemplo, o Grêmio Livre. Na escola não podia ter, os alunos não podiam reunir, né? E tudo isso foram movimentos da década de 80, que vão se consolidar com o processo democrático que nós vivemos, né? A senhora nesse dia, teve alguém que a senhora identificou como uma figura política que era responsável pelaquela repressão? O governador do estado, Gilberto Mestrinho. Dizem que ele estava viajando naquele momento. Não, ele estava lá. Que era Manuel Ribeiro que estava no comando do estado. Mas e aí? Eu vou dizer aqui, me permita Fique dizer, à vontade, aqui é me pra senhora permita, falar. tudo faria do mesmo saco. Tudo faria do mesmo saco. Ainda mais Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro, tudo que o Gilberto mandava. Sabe aquela brincadeira? Tudo que seu mestre mandar, faremos. Era Manuel Ribeiro. Então, o Gilberto foi responsável, sim. Agora, Gilberto era uma figura interessante. Ele né? dependia de vocês, né? Hã? Ele dependia de vocês, do PCdoB. Olha, sim e não. Porque nós éramos, à época, o PCdoB, nós estávamos na clandestinidade, né? E por estar na clandestinidade, nós precisávamos De um partido, nos abrigar num partido. E o partido que nós nos abrigamos era o MDB, né? A época PMDB, né? Não, a época Era movimento, MDB, isso mesmo. MDB. Perdão. Porque na época só tinham dois partidos. A Arena, que depois se tornou PDF, e o MDB, que depois se tornou PMDB. E no MDB tinham figuras fantásticas, como Fábio Lucena, né? Tinham figuras nacionalmente, Teotônio Vilela. O Arthur, né? O Arthur, na época, era uma figura... Nós fizemos a campanha do Arthur para o Muda Amazonas, mas aí, na medida que o Arthur assume o poder, o Arthur vai ficando cada vez mais direitoso, né? Esquecendo, inclusive, todo um passado da luta contra a ditadura, que foi uma pena, porque na época da luta contra a ditadura, ele era uma figura interessante. Era uma né? figura que estava ao lado, próxima, né? Bom, mas eu vou me ater cada vez mais nesse dia, doutora Arminda, porque seus filhos estavam em casa, estavam o casal de filhos que a senhora tem, e a senhora estava trabalhando antes disso, ou foi um dia depois? Como é que foi essa ordem cronológica? Mais ou menos uns 2 dias. 2 dias depois. E a polícia começa a rondar sua casa. Meu filho, na época, tinha 12 anos, né? E a menina 10, e ele me liga: mamãe, tem um carro branco, a placa é essa, e ele já passou 3 vezes aqui em frente de casa e vem bem devagar, né? Olhando. Menina esperta, hein? Né? Super. Aí eu disse: meu filho, o caso é o seguinte, pegue a mana, deixa as janelas todas abertas, fecha a porta da frente, saia pela porta dos fundos, vá lá para o fundo do quintal e vá pulando o muro. Como vocês fazem para ir tomar banho no lago. Porque os danados, quando a gente vacilava, eles pulavam e iam tomar banho no lago. No Acariquara tem um lago que até hoje a meninada
tomar banho lá. E vá para casa dos nossos amigos, Dr. Guedes e a Tiana, que eu estou chegando, né? E aí eu corro para casa, né? A reitoria era aqui na Getúlio Vargas, né? E vou para casa, aí quando eu chego, ainda encontro o carro, né? E aí eu sempre fui atrevida, vamos dizer assim, eu parei e perguntei, o que vocês querem? Aí, não se pode mais passar pela rua, eu digo, não 3 vezes, 4 vezes em frente da minha casa. O que vocês querem? A senhora teve muita coragem. Mano, se hoje eu ainda tenho, tu imagina naquela época, né? E quando se é jovem, a gente é mais audacioso ainda, né? Por isso que eu digo que a juventude, ela ensina muita gente. Hoje eu convivo diretamente com a juventude, né? E eu costumo dizer, eu não posso fazer determinadas coisas porque tem, né? Não é nem a minha reputação. Nós temos que manter uma determinada postura em função do que a gente exerce. Sou professora de pós-graduação, etc. Mas a juventude pode, né? A juventude, e é isso que torna, que oxigena, inclusive, as pessoas. Fôlego, né? Dá fôlego. E aí eu costumo dizer, a juventude, né, na verdade, o poder foi se apropriando das nossas palavras de ordem. Nós dizíamos, né, nós queremos as liberdades democráticas, nós queremos a gestão democrática para a escola. Gestão democrática para nós era eleição para diretor, com a presença estudantil votando, os conselhos eram uma discussão na escola. A gestão democrática que o poder chama é completamente diferente, né? Completamente diferente. Assim como a minha passagem, agora o passe livre estudantil é uma conquista que vocês ainda não conseguiram, né? Ter essa gestão democrática desde a escolha do gestor. Na verdade, o prefeito agora reconhece a questão do passe livre, porque é uma função, é um movimento geral, mas ele não diz que teve luta e ele não estava lá na luta. E ele teria idade para estar, porque ele é um homem novo. Mas não estava e se apropria. Eu costumo dizer para minha neta, que tem 15 anos, e os amigos dela, isso aí que vocês estão vendo foi uma conquista lá atrás. Não foi esse cara que conquistou, não. Ele apenas reconheceu uma pressão nacional, né, pelo passe livre. É isso mesmo. E tem umas paradas gozadas do passe livre. Eu fui a Belém para organizar o movimento dos trabalhadores do ensino superior, os servidores do ensino superior, né, que eu era da FASUBRA, eu era vice-norte da FASUBRA, e vou para uma reunião na Universidade Federal do Pará, em Belém, e aí era um tal de pular cataca. Os estudantes diziam, pula cataca. E os estudantes pulavam e o motorista levava para a delegacia. Para a delegacia lá e ia o ônibus e todo mundo que estava dentro do ônibus. Aí desce, eles devolviam o dinheiro, pega outro ônibus. Eu só sei que nesse dia eu fui para 2 delegacias. Quando era para ir para a terceira, aí eu desci do ônibus e liguei para a pessoa que estava me esperando para fazer reunião e disse, mano, não sei nem onde é que eu estou, que eu já fui para 2 delegacias, é o 3º ônibus que eu pego e me deixaram por aí. E aí ele foi me buscar de moto.
Foi uma luta árdua dos estudantes. E tem que resgatar isso, né? Tem que resgatar Tem que isso. resgatar Quando eu falei, isso. vocês levaram muita porrada lá atrás Pois é. para essa conquista acontecer, para essa conquista chegar. Mas, doutora Arminda, eu quero lhe agradecer, obrigado por ter compartilhado esse momento da sua vida com a gente. Hoje a senhora permanece. Hoje a Arminda está escrevendo livro, está tentando arranjar tempo para escrever livro e continua na orientação de doutorado, pós-graduação lá da UFAM. Eu estou aposentada, mas eu continuo trabalhando no pós-graduação em educação. Eu tenho orientação, oriento doutorado, oriento mestrado, oriento TCC e oriento a iniciação científica, porque eu adoro conviver com a meninada, né? Eu adoro. Com a juventude. Né? E o livro que eu estou escrevendo é título provisório, né? Memórias de uma militante. Tem uma amiga que deu a ideia que eu escreva 3 pequenos livros que fica mais econômico de editar, né? Porque uma das questões que eu falo é como nos tornamos mulher, né? Nós, e mulher que eu sou, né? Eu sou da década de 50, onde a gente era educada para casar, né? Como é que foi essa convivência da senhora? A senhora já era casada, nesse episódio a senhora era casada, a senhora diz que o seu marido era conservador. E ele ficava muito aborrecido, né? Muito aborrecido. E eu liguei para ele quando começaram a entraram da casa do secretário de organização do PCdoB, e eu liguei para ele, esconde meus livros, esconde meus documentos. Ele escondeu tanto, quando eu fui atrás, eu disse, cadê meus livros? Queimou. Eu fiquei louca. Como é que queimou todos os documentos? Claro que ele fez com boa intenção, né? Mas na época eu não entendi assim, não. Na época. Mas eram documentos pessoais seus? Documento do movimento. Documento do movimento. Panfleto, documento do movimento, orientações, orientação sindical, né? E livros, os livros ele diz que não queimou não, que ele deu, né? Ele também deve ter ficado com raiva porque a senhora deve ter deixado roubar uma roupa dele em determinado momento. Isso aí é outra parada. É outra história, né? Isso aí. Vamos só dar um pequeno... Eu sei que vai estar tudo nesse livro, mas só para a gente sair dessa entrevista com uma boa história. O carro-som via no meu em cima do seu Fusquinha. Né? E eu tinha levado a roupa dele para a lavanderia, mas ainda não tinha ido deixar. Eu só ia deixar depois que eu saísse do trabalho. Eu não estava nem na praça. Eu só emprestei o meu carro. E aí eu recebo telefonema, não, porque não tinha celular. Era a Praça da Polícia e eu trabalhava ali na Getúlio Vargas. Chegou lá um menino e disse, Dona Arminda, corra lá que estão prendendo seu carro. Aí eu corri para lá. E era uma tal de, eu vou prender, não vou prender. Aí eu digo, o senhor vai prender o quê? Ele disse, o carro. Eu digo, então, deixa eu tirar tudo que está no carro. A senhora perreou o guarda antes nessa pergunta aí. A senhora não foi só assim, a senhora perguntou não sei quantas vezes dele. A senhora vai prender o quê? Mas o quê? E foi até que ele disse que isso era o carro. Aí eu tirei. Aí a senhora disse, então o que está dentro? Eu tirei os alto-falantes, tirei a roupa suja do marido, tirei os livros, deixei tudo assim. E aí eu discuti com o guarda, ele levou o carro. Quando eu olho, cadê a roupa do homem? Alguém passou a mão. Aí quando eu cheguei em casa, que eu contei, ele estava bravo. Aí ele disse, eu não quero nem saber, você vai comprar, vai repor. Pior que eu não tinha nem rol, porque eu tinha enfiado tudo. Aí eu digo, vê lá o que eu tinha levado, que levaram o rol. Mentira, eu não tinha nem feito o rol. Aí ele disse, são 2 calças, 3 camisas. Aí eu,
Comprei, né? As suaves prestações, mas comprei as calças. Né? E aí tem umas paradas gozadíssimas disso tudo, né? Que maravilha. Eu torcendo para esse livro sair logo para a gente ficar por dentro dessas histórias aí. Doutor, eu quero lhe agradecer. Obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1 nessa série Manaus em 354 anos. É claro que a Batalha da Matriz e as laranjadas que a senhora levou fazem parte dessa história, claro, como um momento difícil da nossa história. Hoje a gente lembra com um sorriso no rosto, mas foi um momento muito triste, muito difícil. E que eu acho legal é que tem algumas pessoas que continuam no movimento, agora em outro patamar. Eram Bezerra, Lúcia Antoni, a falecida Selma Bassal, que faleceu ontem, João Pedro Gonçalves, né? Dori Carvalho, ele sempre foi do movimento cultural, mas está aí no movimento cultural, né? E eu conheci o meu atual companheiro, que já estou casada há 37 anos, eu conheci no movimento, né? Porque o movimento traz uma dinâmica que a gente vai conhecendo, vai construindo. Vai construindo amizade, vai construindo parcerias. E eu coloco sempre para os jovens, né? Participem. Eu tenho uma neta de 15 anos. Vó, eu vou para a pastoral. Eu digo, vá. Não é a minha praia a pastoral, mas eu acho que a pastoral deu uma grande contribuição para o movimento. Digo, vá, minha filha, vá para a pastoral. Inclusive, em outubro, ela viaja para um curso de liderança na Grande Porto Alegre, né? Da pastoral. Porque muitas das nossas lideranças vieram, né? Da pastoral. É importante. É claro. É importante que o jovem participe de se envolva, né? Se envolva e entenda que esse processo ele é histórico, é um processo democrático, é um processo que faz parte do nosso Brasil. E entendam que a ditadura não foi boa para esse país. A ditadura não foi boa para esse Estado. A ditadura matou, a ditadura prendeu, a ditadura dizimou, a ditadura entregou uma parte do Brasil para o capital estrangeiro, né? A ditadura foi construindo processos que acabaram com a industrialização do país. É isso mesmo, é isso mesmo. Doutora Arminda, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time, eu lhe agradeço. E, por favor, assim que o livro estiver pronto, a senhora pode telefonar, bater nessa porta aqui, que é com muito gosto. E eu gosto. vou aproveitar o convite, viu? Pode falar aqui, escrever. Para escrever, ser articulista de vocês. Por favor, a senhora vai ser muito bem-vinda como articulista daqui. Obrigado mesmo. Eu conversei com Arminda Mourão, vou lembrar aqui, manauara, pedagoga, doutora em História, Política, Sociedade pela Universidade Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e professora da Universidade Federal do Amazonas, além, como uma brincadeira, tá, doutora Arminda? Subversiva, segundo os ditadores da época de 70. Graças a Deus! Que maravilha! E assim, com muito sorriso, a gente encerra essa edição dessa série especial Manaus em 354 anos. Até a próxima!